dia 8, comemorado o Dia da Família. Nosso tema da noite de hoje vem a calhar, que vai ser, o tema hoje é o Conselho de Família. E, para tanto, tem um confrade nosso, de Cachoeira Paulista. Ele é da União Espírita Cachoeirense, coordenador do Departamento Doutrinário Mediúnico e orador da casa. Por favor, seu João Luiz Nascimento Ramos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Costumo perguntar só para quem senta no fundo, viu? Quem senta na frente nunca pergunto nada. Então está livre, Naila está livre também. Quem for no fundo fica esperto. Eu já sabia se ficou para frente. Vamos mudar de lugar. Quero agradecer mais uma vez, a oportunidade que se renova aqui em São José dos Campos, desta vez aqui no Centro Espírita Amor e Caridade Jacó, que eu já estive anos atrás, já faz muito tempo, acho que antes da reforma da casa, que aqui está no novo salão, e eu acho que eu, de alguma forma, uma outra reforma também, pelo tempo, pela ação do tempo. Mas que Deus nos abençoe, nos proteja. E a temática da noite, que me foi oferecida como conselho de família, são itens da Revista Espírita, que em janeiro e fevereiro de 1860, Kardec fez constar. Em janeiro, na página 42, e em fevereiro, na página 107, apresentando alguns ditados espíritas, de espíritos desencarnados, a respeito de algumas questões relativas ao comportamento, à conduta e, por assim dizer, ensinamentos esses importantes na composição familiar, para cada um dos membros e para a família como núcleo, como instituição. Nós vamos iniciar com uma história que talvez alguns já tenham até ouvido, mas eu acho bastante interessante para que possa ilustrar os nossos comentários depois na temática Conselhos de Família, que lá nos ditados espíritas eles falam mais sobre a calma, a coragem, a paciência, a fé, posturas comportamentais dos indivíduos ou das pessoas e que vão fazer diferença, portanto, nos núcleos familiares. Mas conta-se que na Inglaterra existia um circo intitulado Mr. Barlow and Barlow. E o seu proprietário, Mr. Barlow, era aquele que já há alguns anos fazia um grande sucesso com as apresentações que ali ele trazia no palco. Entre as bailarinas, o Globo da Morte, os pequenos cachorrinhos, os pequenos ursos. Mas quem fazia grande sucesso entre as crianças era Bozo, o elefante. O elefante Bozo era realmente um grande espetáculo e as crianças, de modo geral, o tinham como o seu preferido. Mas agora Bozo havia adoecido. Bozo, na verdade, enlouquecera. E mantido então preso dentro de uma jaula, um enorme gradil, ninguém se aproximava dele, nem mesmo aqueles que cuidavam dele, aqueles que o assistiam com a sua higiene e com a sua alimentação. Entre o gradil, os espaços entre um lado e o outro, colocavam ali algumas comidas, alguns alimentos, e também jateavam-no com água para o seu banho, para a sua limpeza. Esse era um motivo de preocupação de Mr. Barlow, porque existiam várias apresentações no circo, mas Bozo, o elefante, era realmente um grande espetáculo, e agora já há alguns meses ele era apenas mantido preso, sem que viesse ao picadeiro, porque não haveria condições e, na verdade, havia risco de segurança para as pessoas. Mr. Barlow então pensou o que fazer com o Bozo.
Porque se ele não podia ir mais para uma apresentação, ao mesmo tempo dava despesas. Era alguém que, tendo que cuidar da sua alimentação, da sua limpeza, manter funcionários para cuidar dele, isso trazia uma certa despesa. E foi dito então, por aqueles que ele consultou, que Bozo deveria ser sacrificado, o elefante deveria ser sacrificado, ele deveria ser morto. Mr. Barnum então foi até a autoridade inglesa competente para que ele conseguisse uma autorização para provocar a morte do animal e fizesse isto na frente do público. Ele chamaria o grande espetáculo a morte de Bozo. Todos haviam aproveitado todos aqueles espetáculos anteriores, mas agora, possivelmente, eles iam querer assistir a morte daquele animal durante o espetáculo. A autoridade inglesa concedeu a devida autorização. E ele então passou a cuidar de todas as providências. Marcou um dia, uma data. A partir dali, a divulgação de modo geral. Não perca o próximo espetáculo do circo Mr. Barnum em The Barnum, quando no grande finale haverá a morte de Bozo. O elefante será sacrificado na frente do público. E assim como ele havia previsto, a natureza humana, dada a curiosidade e ao gosto por grandes espetáculos, notadamente aqueles que provocam o surgimento de sangue e de tragédias, na data marcada, o circo estava lotado. As cadeiras numeradas, a arquibancada, e nem entre os espaços dos corredores havia realmente lugar, porque muitas pessoas ali se mantinham em pé e outras pela frente se jogavam junto umas às outras para aguardar o momento. Mr. Barnum vai ao microfone e começa a anunciar as demais apresentações antes da chamada morte de Bozo. As bailarinas, os pequenos ursos, o Globo da Morte, os cavalos, os ursinhos, e todos foram se apresentando. De quando em quando alguém gritava do meio do público: "Que Bozo! Viemos aqui para ver Bozo, queremos assistir a sua morte." Mr. Barnum chamava uma outra apresentação de modo a levar as pessoas ao clímax das suas emoções. Mas houve então o momento em que todas as apresentações já haviam acontecido, e agora então era chegado o momento de Bozo entrar como espetáculo pela última vez. Os tambores começaram a bufar. Os atiradores de elite se posicionaram com seus instrumentos. Os holofotes se direcionaram para aquela grande jaula. E quando Mr. Barnum vai ao microfone para anunciar e para solicitar que os atiradores, em se posicionando, se preparassem para o momento final de Bozo, o homem saiu do meio do público, trazendo um paletó pendurado às costas e um envelope na mão. Assim que ele começou a se direcionar para o centro do picadeiro, algumas pessoas começaram a gritar: "Quem é esse homem? Estamos agora no momento final, o espetáculo tão aguardado, todo mundo esperando. Esse homem agora aparece aí." Alguns imaginaram que poderia ser parte do espetáculo, alguém queria fazer parte da cena, alguma encenação antes da morte de Bozo. E o homem de estatura baixa aproxima-se de Mr. Barnum, que ali se mantinha próximo ao microfone, e Mr. Barnum então pergunta: "Mas o senhor poderia voltar-se ao seu lugar? Estamos aqui para um momento espetacular em que todos estão aguardando este momento há horas. O que o senhor quer aqui?" E ele diz:
eu quero entrar na jaula de Bozo. Não posso permitir, nem os nossos auxiliares aqui que cuidavam dele antes conseguem se aproximar de Bozo. Eu quero entrar na jaula de Bozo e com ele solto. Pode soltar as grandes algemas de ferro que atam as suas patas. Eu não posso permitir. O senhor irá morrer. Alguém gritou lá. Viemos aqui para ver uma morte. Veremos duas. Já estamos levando vantagem. Mr. Barney disse: eu não posso permitir isso. Se é assim como o senhor conseguiu autorização para trazer aqui diante do espetáculo a morte de Bozo e conseguiu esta autorização pela autoridade competente aqui na Inglaterra, eu também fui até lá. E aqui tem, neste envelope, uma autorização para que eu entre na jaula. Mr. Barney olhou e realmente correspondia à autoridade competente que lhe dava àquele homem a oportunidade e o direito de entrar na jaula assim como ele queria. E Mr. Barnum se viu então obrigado a cumprir. Os holofotes se direcionaram para a jaula, um pouco para o homem, e assim foi feito. Abriu-se a jaula, e ele foi colocado lá para dentro. Do lado de fora do gradil, os auxiliares soltaram as grandes argolas, algemas que prendiam as patas do animal. O circo emudeceu. Silêncio geral, porque todos esperavam o momento em que o elefante viria na direção do homem, matando-o, para que depois, em seguida, fosse morto pelos atiradores contratados. Assim que as algemas foram soltas, as grandes argolas, o homem postou-se com as mãos rente ao corpo, fechou os olhos, baixou a cabeça e começou a entoar um mantra indiano, numa voz fina, delicada, enquanto o animal começou a vir em sua direção. E ele, com os olhos fechados, com as mãos rente ao corpo, continuou a cantar, a cantar, a cantar. Quando em um determinado instante o animal estancou os passos. O silêncio ainda era geral na arquibancada, no circo todo. E quando estancou os passos, começou de repente a balançar o enorme corpanzil na cadência da melodia que o homem cantava. E ele continuou a cantar, e o animal continuou a dançar, a balançar suavemente a sua estrutura física. Quando então o homem aproximou-se dele, ele baixou o corpo, ele subiu em cima do animal, pediu que fosse aberta a jaula e deu voltas com Bozo pelo centro do picadeiro. Aplausos gerais, embora alguns estavam decepcionados. Haviam pago para ver a morte de Bozo, aguardavam o clímax daquela emoção, da tragédia do animal, e se viam agora diante de alguém que parecia salvar Bozo, o elefante. Desceu, o animal conduzido novamente para os seus auxiliares, e Mr. Barnum veio até ele. O que o senhor fez com o Bozo? Há meses estamos aqui cuidando dele, ele está enlouquecido. Ninguém consegue se aproximar dele, nem mesmo aqueles que cuidam dele há tempos não conseguiram se aproximar de Bozo. O senhor de repente cantou, e ele parou, e agora está calmo, tranquilo. Diz o homem: quando o senhor anunciou a morte de Bozo, eu me interessei pelo caso dele. E eu sou nascido em Bombaim, na Índia.
e descobri que Bozo também é daquela região. E lá, os nossos animais crescem e ficam brincando ao lado do rio, enquanto as mulheres lavam a roupa e cuidam de seus rebentos, de seus meninos. E enquanto fazem isto, elas cantam. Quando Bozo veio para a Inglaterra, e obrigado a realizar os variados ensaios, junto destes auxiliares, num dialeto diferente daquele a qual ele havia sido criado e acostumado, ele enlouqueceu de saudade. E agora, o que eu fiz foi apenas cantar, e ele retornou para o estado de equilíbrio, e está aí pronto para mais uns 10 anos de trabalho. Mas quem é o Senhor? E ele diz: eu sou Rudyard Kipling, Prêmio Nobel de Literatura em 1907, autor do poema If, traduzido ao português, se tu és capaz de sustentar o ânimo quando todos já o perderam, se tu és capaz de continuar investindo mesmo quando não haja mais nenhuma esperança, se tu és capaz de continuar ajudando alguém mesmo quando todos te decepcionam, se tu és capaz de tentar mais uma vez após 1000 tentativas fracassadas, se tu és capaz de dar a tua vida em favor de outra vida, meu filho, tu és um homem. E assim, ali continuou Bozo para as suas atividades. Nós encontramos então na Revista Espírita de 1860, janeiro, página 42, fevereiro, página 107, os ditados espíritas ali colocados por Allan Kardec, cujos espíritos falam basicamente da calma, da paciência, da tolerância, da esperança, da fé. E numa data em que se comemora o Dia da Família, a Casa Espírita, o Centro Espírita Amor e Caridade de Jacó, intitulando o tema da noite como Conselhos de Família, a partir das páginas daqueles espíritos que ditaram a Kardec o valor da fé, da calma, da coragem, da esperança. Nós vamos então avaliar Rudyard Kipling salvando, por assim dizer, o elefante Bozo, e a proposta da família como uma proposta salvacionista daqueles que a compõem e que algumas vezes enlouquecem, não só de saudade, mas por tantos dramas espirituais e conflitos humanos. Família, segundo o nosso querido Deolindo Amorim, no livro Espiritismo e os Problemas Humanos, capítulo A Família como Instrumento de Redenção Espiritual, no primeiro parágrafo ele diz: a família é a mais estável, duradoura e universal instituição social. A família teve na sua história variadas composições, desde a composição intitulada como patriarcal, matriarcal, a família que se chegou à constituição nuclear, pai, mãe e filhos, num período de pós-revolução industrial, a família que se constituiu, segundo as nossas antigas aulas de educação moral e cívica e de OSPB, como a célula máter da sociedade, menor grupo social formado de pai, mãe e filhos, mas uma família que após chegada do divórcio, da legalização da separação, a família que se constituiu num processo para restabelecer as bases
de uma educação diferenciada, até mesmo dos filhos considerados ilegítimos, bastardos, tidos fora da relação conjugal, matricial, mas que ao longo do tempo, da luta dos direitos, chegaram a ter os mesmos chamados direitos sucessórios e direitos de herança. Família, que após o processo do nosso Código Civil em 2002, fez constar que não só a mulher teria a chance, a oportunidade de ser a guardiã dos filhos, mas também o pai, quando um processo de separação comprovasse ele ter melhores condições, naquele caso, do que aquela mãe para cuidar dos filhos. Condições não só financeiras, materiais, mas emocionais, morais, psicológicas e sentimentais. Família que passou a trazer para o seu interior não só a constituição de pai, mãe e filhos, mas a vinda também dos chamados agregados, de filhos que retornaram após estarem já crescidos ou terem se separado, ou de sobrinhos ou primos que vieram para determinadas cidades, vieram da área rural, ou mudaram-se de seus locais de origem, ou alguns amigos que se transformaram em verdadeiras famílias, ou verdadeiros familiares, ou de casais que após a separação constituíram novos núcleos familiares, sendo então a chamada família recomposta, de uma mulher que após uma separação recompõe-se num outro núcleo familiar, traz os filhos do casamento anterior, gera filhos no casamento atual e algumas vezes se une a um homem que, sendo pai, também traz os filhos da sua relação anterior. Família recomposta, ou família mononuclear, de mãe que caminha sozinha com os filhos, ou de um pai que caminha sozinho com os filhos, ou da família homoafetiva, de casais homossexuais que hoje ganham a possibilidade da guarda e da adoção de filhos nos tribunais judiciais. Diante desta nova composição, destas novas formas de família, a sociologia então, diferentemente daquela conceituação de que família é o menor grupo social formado de pai, mãe e filhos, passou a dizer: família é o menor grupo social formado de pessoas afins que vivem sob o mesmo teto, não se importando as funções, quem são, homens e mulheres, que origem tiveram. O que nós percebemos que a espiritualidade, a providência divina, necessitando que nós nos encontrássemos, necessitando que nós nos reencontrássemos, e aproveitando das nossas próprias histórias, dos nossos próprios desalinhos ou desencontros, fez vir para a família todos esses que foram se agregando para que a família se mantenha no conceito de Odorindo Amorim, a mais estável, duradoura e universal instituição social. Enquanto existir família, existe a possibilidade da sociedade se manter, porque é na família que tudo começa. Quando então os espíritos dizem lá a Kardec que para a vivência em família serão necessárias estas posturas comportamentais, basicamente seriam muitas, mas eles citam a calma, a coragem, a fé, a esperança, o otimismo, posturas comportamentais, virtudes que nós vamos conquistando uma a uma, e que no exercício contínuo, no exercício cotidiano da vivência de todo dia, nós vamos nos exercitando para a vida em sociedade. Aquele homem deixou os seus afazeres e foi atrás de salvar Bozo, o elefante, que imaginou seria morto, mas que, em descobrindo a sua origem, tratou
daquilo que era o seu problema fundamental. Os espíritos reencarnam nas famílias, como nós reencarnamos. Trazemos problemas fundamentais em nossa alma. Muitos daqueles que vivem em família não são os afetos, são também desafetos. São aqueles que se desacertaram, são aqueles que se desalinharam. Não são projetos todos delineados na sintonia ou na afetividade, mas a proximidade, desculpe a expressão e a comparação, mas a possibilidade de ver no mesmo picadeiro, no centro das atenções, onde devem se realizar as apresentações, no caso do circo, das bailarinas, dos ursinhos, dos cachorrinhos, do elefante bozo. Em nossa casa, as nossas apresentações, as nossas representações, aquilo que nós podemos apresentar ao outro, que o outro pode nos apresentar, e o que nós e cada um de nós representa naquele ambiente familiar. A nossa função, a nossa presença ou a nossa ausência, o cumprimento dos nossos deveres ou a tentativa de simplesmente lutar pelos direitos. Desde o amanhecer ao anoitecer, as variadas atividades que parecem, e como são, atividades de sobrevivência, naturalmente, porque temos que comer, temos que trabalhar, temos que nos alimentar, temos sede, temos que dormir, temos que nos vestir, temos que ter um dinheiro, uma condição financeira para a manutenção das coisas da família. Estas são medidas de sobrevivência, mas que no dia a dia representam grandes testes diante da vaidade humana, diante de se conseguir viver com aquilo que a gente tem, de se efetivamente comprar e gastar diante do que a gente tem para gastar e comprar, diante das economias em família, diante daquilo que se pensa junto. Então é um núcleo familiar em que estes seres que ali habitam precisam discutir conjuntamente a realidade socioeconômica financeira da família. Mas os espíritos não vieram para isto, ou somente para isto. Deixaram a pátria espiritual, saíram da erraticidade, vieram de outras reencarnações para um momento de reencontro, para que pudessem ali delinear a sua conduta mediante as necessidades presentes. Quem somos nós então? Eu não posso falar para os outros, eu posso falar para quem veio, né? Quem não veio, vocês vão contar depois. Nós que estamos nessas famílias, em cada uma das nossas famílias, quais são os nossos papéis? Estaríamos nós na condição de Mr. Barnum, o diretor do circo? Estaremos nós na condição daqueles que se apresentam de quando em quando em variadas atividades? Estaríamos nesse momento como o bozo, o elefante enlouquecido, não sabendo o que fazer, para onde vamos, cheios de problemas, querendo gritar, querendo discutir, querendo ir embora, quero sumir, não vejo a hora de desencarnar? Aí ele pegou bem. A coisa está pegando, a vida está difícil, o negócio aqui embaixo não está mole. Ou lá em cima também aqui é melhor. Ou estaríamos na condição de Rudyard Kipling, que veio apresentar diante de toda aquela plateia, e na verdade não se importando com ela, porque muitos até criticaram a sua saída do lugar onde ele estava para chegar ao centro do picadeiro e dizer que queria entrar na jaula e com o elefante solto, e que no fundo provou a todos que ele tinha uma alternativa possível, capaz de solucionar aquela problemática, se ofereceu, representou seu papel, cumpriu a sua parte e apresentou realmente diante de todos aquilo que pode acontecer, não só na vida de um elefante, muito mais na vida de seres humanos, que necessitam de calma, amor, esperança, cuidado, paz, e que aqueles que precisam fazê-lo para ajudar os outros, tanto quanto algumas vezes seremos ajudados, é preciso coragem. A coragem de fazer, a coragem de enfrentar, a coragem de se apresentar. E a doutrina espírita nos apresenta então, nos conselhos de família da Revista Espírita,
assim como na codificação kardeciana, em particular no Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos, a orientação com as chamadas diretrizes de segurança. E a partir dos conceitos kardecianos, os conceitos espíritas, basicamente da imortalidade da alma e da reencarnação, além dos demais, crença em Deus, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados, mas a imortalidade da alma, tanto quanto a reencarnação, são conceitos importantíssimos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, quando comenta os preceitos socráticos, no item Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. Há um preceito lá que diz assim: se a alma é imortal, não é lógico viver-se com vistas à eternidade. Se a alma é imortal, não é lógico viver-se com vistas à eternidade. Portanto, o conceito de imortalidade, e quando nos sabemos imortais, nós passamos a nos preocupar não somente com os mecanismos da sobrevivência humana no campo físico, cuidando do corpo e das atividades que compõem o cenário do nosso conforto e da nossa comodidade material, mas buscamos entender e compreender os mecanismos da sobrevivência espiritual que nos fazem buscar o conforto e a comodidade da alma. Diante agora de atividades que serão desenvolvidas em nossa casa, não só para ter o alimento, para ter a água, para ter o suprimento, para ter o medicamento, mas para ter os sentimentos. Para se obter aquilo que realmente vai nutrir o ser, alimentá-lo por dentro, tirando a sua sede, tirando a sua fome, matando nas suas fomes internas, fome de paz, fome de ser, fome de amor, fome de luz, fome de pão. A fome do pão material, mas do pão espiritual. Muitos de nós estamos dentro de casa, comemos os nossos alimentos, mas continuamos famintos. É a fome de um pão espiritual, de algo que me conforte por dentro. E este pão pode estar no olhar do outro. Esta fome deste pão pode estar no sorriso do outro. A fome deste pão pode estar no aperto de mão do outro, tanto quanto ele continua com fome também, quando somos nós que não oferecemos isso para ele. A fome de paz, da paz da consciência tranquila, a paz interior, a paz de Jesus, a paz do Cristo, a paz do Senhor. A fome de ser alguém. A fome de ser amado por alguém. A fome de ter alguém para amar. A fome de amor. A fome de ser. A fome de ser identificado, de ser reconhecido, de ser notado, de ser aceito, de ser valorizado. A fome de ser. E é justamente então, em cima destas posturas comportamentais, dos conselhos de família, em pequenos grupos nucleares, formados de pessoas afins ou desafetos, que vivem sob o mesmo teto, deu até poesia, consegui rimar, é que nós vamos pensar em como nos comportamos diante de nós mesmos e diante do outro. Porque eis aí um núcleo importante, segundo Deolinda Amorim, de estabilidade. É a mais estável, de durabilidade, a mais duradoura e universal instituição social, para a manutenção da sociedade. E nós estamos como criaturas imortais, deveremos nos preocupar com esta nossa condição de imortalidade. E com a nossa condição de seres reencarnantes, nos importarmos com esta nova oportunidade que estamos tendo de reencontro, para não provocar novos desencontros. Se estivermos na condição do elefante enlouquecido, estamos aguardando o Rudyard Kipling que venha cantar conosco, ou para nós. Se estamos na condição de assistir alguém dentro de casa que está enlouquecido, nas suas angústias, na sua depressão, no alcoolismo, na viciação da dependência química, no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua insensatez, no seu desânimo, desencanto, desalento,
somos nós que estamos na condição de um Rudyard Kipling a oferecer a este elefante enlouquecido a possibilidade que ele nos ouça cantar. E mesmo que não o façamos utilizando da oralidade, cantemos por dentro, cantemos na alma, oremos por ele, façamos de tudo para que aquela composição familiar possa encontrar os rumos da felicidade, da paz, da fé, da ternura. Mas dizem os Espíritos, é preciso coragem. E os Espíritos dizem isso a Kardec em O Livro dos Espíritos: coragem moral. Porque coragem de dar o peito, abrir o peito e tentar resolver as coisas, muita gente faz, a comida no peito. Tem um amigo nosso lá que diz: eu chamo o peito. Ele fica dizendo: eu chamo o peito, eu chamo para mim, comigo é assim. Mas nem sempre pensando nas alternativas, nas estratégias que serão capazes de resolver o problema. Muitas das vezes esse chamar para o peito só atrapalha e aumenta mais o problema. Então, quando os Espíritos convidam a coragem, mas convidam a calma, a tolerância, a fé, a esperança, ao otimismo, à aceitação, é porque essas posturas comportamentais fazem parte da nova estruturação da pessoa humana, da atualidade, como seres pensantes, seres emocionais e com plenas condições de resolver as suas questões dentro de um processo criativo. Não somos criativos, nós pensamos, idealizamos, imaginamos, construímos não só os pensamentos, mas construímos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas esta coragem moral dita pelos Espíritos está ligada à maturidade psicológica do ser, que Joana de Anjos, através de Edivaldo Pereira Franco, assim conceitua, assim chama, a maturidade psicológica do ser. Enquanto o ser não amadurece, faz loucuras. Enquanto o ser não amadurece, não se desapega. Não é que ele não se desapega das coisas, dos objetos, das pessoas, não se desapega desses jeitos de viver, dos seus atos condicionados. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu vivo assim, é o que eu penso, é desse jeito que eu acho. Eu acho que eu vou desencarnar desse jeito. Na próxima eu vejo. Encontrei um dia desse uma senhora que não é frequente no centro, mas se diz espírita, e quando perguntei para ela: e aí, como vai? Eu falei: reencarnação perdida. Já estou esperando a próxima. Eu fiquei parado, e realmente parado, olhando para ela, porque alguém que está ainda encarnado, porque a gente pode se encarnar a qualquer momento, mas alguém que está ainda encarnado e que já considera que essa sua reencarnação já está perdida, e que ela está aguardando a próxima, que a gente nunca sabe quando será, porque segundo os Espíritos, alguns reencarnarão quase que imediatamente, alguns ficarão algum tempo, e chegam os Espíritos a dizer que alguns demorarão, no nosso tempo cronológico, pelo menos contado por nós, de 150 a 250 anos para voltar. Eu prefiro aproveitar enquanto eu estou aqui. Por isso que Alquímedes de Oliveira, quando numa crônica sua, ele intitula a crônica dizendo: essa é a nossa melhor reencarnação. Olha a evolução dos costumes, olha a evolução tecnológica, olha a salvaguarda dos direitos individuais e coletivos. Ainda estamos discutindo muitas coisas, ainda há muito que se fazer, mas nós avançamos na nossa capacidade de olhar, e de olhar não só enxergando o que é físico, mas de olhar mensurando, identificando o que antes estava imperceptível aos olhos da alma, mas agora, ao chegar num determinado ambiente, a gente é capaz de sentir um pouco, de perceber as coisas. É um novo olhar, uma nova conquista do ser, a utilização de novos sentidos, que não só os sentidos físicos. A capacidade audível, a nossa chamada acuidade auditiva, de ouvir a fala de alguém, e quando ele diz amor, não ser o amor que todo mundo diz, mas a gente realmente conceituar agora numa outra graduação, o amor que João Evangelista disse que Deus é amor. E quando nós lemos a conceituação
de João, nós então levamos este amor para o amor divinal. Este amor que André Luiz, no livro O Nosso Lar, num dos capítulos, ele diz: amor, alimento das almas. Então, mais do que um amor correspondido entre cônjuges, parceiros, namorados, amantes, por assim dizer, é um amor que alimenta a alma e que mata as fomes do ser. E num processo pedagógico, está aí a nossa Vera, a professora, num processo pedagógico, ou num processo didático, ou num processo da educação, o nosso querido Rivaio, o nosso Allan Kardec, recebeu lá na Vera a expressão: o amor é o eterno fundamento da educação de Pestalozzi. E nós vamos encontrar em Gibran Khalil Gibran, no livro Profeta, num dos capítulos, ele dizia: o amor nada exige, não é exigido, o amor nada possui, não é possuído, o amor dá, senão de si mesmo. E querendo entender o que é este amor, perguntaram a Chico Xavier: Chico, o que é o amor? Chico simplesmente diz: amor é respeito. Quem ama, respeita. E de forma a trazer uma contribuição da Igreja Católica, mais do que isto, a contribuição de uma servidora do Cristo nos nossos tempos contemporâneos, por assim dizer, já desencarnada, Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela: o que é amar? Ela disse: amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. Um amor que não pesa, um amor que não cobra, um amor que não exige, um amor que não se desalinha, um amor que alimenta a alma, um amor que fundamenta a educação, um amor que leva a Deus. E que estará então na consubstanciação deste amor as demais condutas, como a da calma, da paciência, da tolerância, do bom ânimo, da ternura, do bom senso, para que as coisas sejam resolvidas dentro de nós mesmos e em família da melhor forma possível. E a doutrina espírita então vem, como desde 1857, na primeira publicação do Livro dos Espíritos, nos dizendo então o que é viver, o que é viver em família. E o que importa a nós nesta atual reencarnação, como seres pensantes, seres que de forma criativa elaboram os seus pensamentos, idealizam suas intenções, trabalham os seus propósitos, trabalham seus impulsos de renovação, num processo de transformação. Inclusive nesses conselhos de família, os espíritos chegam a citar lá a lagarta, que vai se transformar na borboleta. E aí, estudando um outro livro, um livreto chamado Histórias do Tio Carlos, ele fala lá de um homem que pediu a Deus que Deus lhe desse uma flor e uma borboleta. E Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. E ele então ficou pensando, e muito triste, porque Deus não teria atendido o seu pedido, que ele pediu a flor e a borboleta, e Deus lhe deu o cacto e a lagarta. Entristeceu-se tanto que deixou para lá, esqueceu-se, para que tempos depois pudesse ver então que daquele cacto havia surgido uma flor maravilhosa e que a lagarta havia se transformado na borboleta. O processo de transformação em que nós espíritos, reencarnando em núcleos familiares, para o momento de reencontro, vivemos as possibilidades de nos encaixarmos nas diversas situações de apresentação e representação. E a questão é que nem sempre a gente quer ficar no centro do picadeiro, que é a sala, que é a cozinha, que é a copa de casa. Muitas vezes queremos ficar na jaula, que é dentro do nosso quarto, escondidos, fugindo da realidade, fugindo dos problemas. E quando não conseguimos fazê-lo de forma a ocupar fisicamente o que seria a jaula, nos enjaulando em nós mesmos. Não quero mais saber.
cansei, não me deram valor, vou continuar minha vida, entrego a minha responsabilidade no cemitério, fico lá na cruz, mas vou caminhar do jeito que estou, não quero saber de mais nada. Abrindo mão das prerrogativas que temos como seres imortais e reencarnantes, de tentarmos, segundo o nosso Rudyard Kipling, de tentarmos mais uma vez, após 1000 tentativas fracassadas, de continuarmos a ajudar alguém mesmo quando todos nos decepcionam, de continuar a investir mesmo quando não haja mais nenhuma esperança, de continuar usando a nossa dignidade mesmo que todos já tenham se esquecido dela, de continuarmos mantendo o bom ânimo mesmo que todos já tenham se desencantado, e de oferecer as nossas vidas em favor de outras vidas. Então os espíritos são muito certeiros com Allan Kardec nesses ditados espíritas. A gente não consegue traduzir todo aqui, ipsis litteris, ipsis verbis, tem que ir lá pela internet, procurar no Google, e vai lá na Revista Espírita de 1860, página 42 em janeiro, página 107 em fevereiro, para ver o que os espíritos dizem, mas basicamente sobre isso: calma, paciência, coragem, fé, esperança, como conceito de se viver em família. Se hoje, eu tenho até meia-noite, né? Isso. Não, meia-noite 5. Meia-noite 5, então tá. Como hoje é esse dia considerado Dia da Família, nós estamos aqui no Amor e Caridade Jacó fazendo essa revisão desses conselhos de família que a gente dá para muita gente. Tenha coragem, tenha fé, aguenta mais um pouco, Deus é Pai, tem esperança, no fim tudo dá certo, o tempo é o melhor remédio. Se não deu certo, não chegou, faz a sua parte. Você está enxergando eles? Não, você já está melhor que eles. Agradeça, você já é espírita. Só que esse pessoal que diz que a gente é espírita, esquece que a gente tem dores, a gente também tem problemas, tem situações angustiantes, mas é claro, aquele que se sabe imortal e reencarnante tem o maior compromisso, ao saber da verdade, em exercitar o centro picadeiro aquilo que sabe, para que realmente se mantenha com os braços rentes ao corpo, com os olhos fechados e a cabeça baixa, de forma a se tornar submisso à vontade de Deus, para que possamos viver aquilo que realmente temos que viver, mas ainda cantando. E ao cantarmos, ao demonstrarmos a postura nova, ajudarmos o outro, que preso a algemas, não as algemas de ferro, mas as algemas internas, as algemas interiores, os estados de solidão, os estados de sofrimento, o não se sentir-se ninguém. Até porque muita gente já ouviu isso, não só nessa encarnação, mas em outras. Você não é ninguém. Você é o zero à esquerda. Você para mim não tem valor. Por que você não morre? Ou por que você nasceu? Por que você não vai embora? Você é tão feio. Coisa horrorosa. Onde é que eu estava com a cabeça que eu disse sim naquele altar? Onde que eu estava com a cabeça que eu fui querer ter filhos? Olha o que aconteceu comigo. Olha onde que eu fui parar. Olha o que a família fez comigo. Olha o que o casamento fez comigo. Deixei meus sonhos, deixei as minhas coisas. Vai fazer o quê? Reencarnação perdida. Segundo aquela senhora. Porque um dia desse eu contei com o Senhor. E quando eu deixa ele perguntar como vai, né? Perguntei como vai? Com o Senhor. Ele disse: da vida só espera a morte. Eu ando encontrando muita gente pessimista, que talvez pela influência, possivelmente pela influência, que recebem no meio televisivo, do meio internautica, do meio social. E nós vivemos esta chamada
influenciação sistêmica. Somos influenciados, tem gente que não acredita nisso, somos influenciados por nós mesmos. Porque o nosso estado inconsciente, ou o nosso inconsciente, nos influencia, ele vibra e nos traz histórias de antes. Aquelas vivências anteriores que estão marcadas e gravadas em o nosso inconsciente, de vez em quando eles nos influenciam. A gente pensa que é só a influência dos espíritos. Ah, não estou bem hoje, porque tem algum encosto. Tem algum espírito que chegou aqui agora. É um estado interior, não é nem sempre a influência espiritual de um espírito desencarnado, é a influência nossa de vivências anteriores e que brota deste inconsciente e submerge um pouco em que a gente não conhece tudo, mas não sabe por quê. Mas está triste, te desencanta, se depaupera, está com vontade de desistir, vontade de ir embora. E se desencarnar fosse dar um pulinho fora do corpo, tinha muita gente pulando e tentando sair. Mas como desencarnar, não no processo natural, mas no chamado autocídio ou suicídio, deveria levar alguém a pular de um viaduto, a se jogar na frente do trem, jogar na frente, é melhor não. E alguns só não fazem por medo da dor, que acham que vão ter no momento. Mas a vida é plena. A vida é plena de alegria, e mesmo aqueles que buscam a morte, segundo Emmanuel no livro Recados do Além, através de Chico Xavier, lá chegarão perguntando onde a morte, onde a morte, e receberão a resposta consciencial: a morte não existe, a vida é uma criação imortal de Deus, sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. E quando um discípulo, neste mesmo livro, perguntou ao mestre: Senhor, a morte existe? O mestre logo respondeu ao discípulo: não, a morte não existe. A vida é uma criação mortal de Deus. Mas após breve pausa, o discípulo reiterou a pergunta, mesmo que querendo a comprovar, e disse: então a morte não existe, tentando finalizar a conversa. Desta vez, o mestre respondeu assim: sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Então vivemos em família para que essa estrutura menor, a célula máter da sociedade, reúna entre seus membros afetos, desafetos, amigos, inimigos, para um momento de alinhamento pessoal e coletivo. Para que dos antigos parceiros ou comparsas nós possamos estabelecer relações novas de amizade com sentimentos de pertença. Através dos desencontros de outrora, dos olhares esgazeados ou glaciais e dos sorrisos em canto de boca, nós possamos sorrir, cantar, conversar, dialogar e nos vermos uns aos outros, nos olhando mesmo numa proposta de amor, de encontro, buscando aquilo que está invisível aos olhos do corpo, mas até porque, olhando com os olhos da alma, enxergaremos aquilo que só a alma conseguirá enxergar. Porque eis aí o essencial, que é invisível aos olhos, segundo Saint-Exupéry. Então a doutrina espírita, de modo especial, nos convida a vivermos em nós mesmos e a vivermos e convivermos em família, para que, tanto quanto amadureçamos, nos desapeguemos de determinados atos condicionados ou de determinadas posturas arraigadas no ser envelhecido de outrora. E tanto quanto nos desapeguemos, amadureçamos,
nesta proposta libertadora consciencial espírita, no sentido de que as nossas famílias hoje possam produzir seres melhores para gerar uma sociedade mais feliz. Se avizinha o tempo de regeneração. Estamos no período da chamada transição planetária. Assim como os primeiros cristãos, jogados às feras, tiveram que testemunhar o seu amor ao Cristo, ao cristianismo, e enfileirados cantavam hinos e hosanas ao Senhor, enfrentamos nós nos dias de hoje as arenas da vida, tendo que testificar o amor a Jesus, a boa nova e ao Evangelho, de modo a formar novas gerações que se estabelecerão na terra para a implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas. E a família, sendo a mais estável, duradoura e universal instituição social, que tem o papel de gerar amor, não só, como diz Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de gerar o amor maternal, o amor paternal, o amor filial, o amor fraternal, o amor à raça, o amor ao sexo, o amor à pátria, o amor à religião, mas que vivendo estas formas de amor como processos educativos da própria alma, haveremos de atingir o amor divinal, que é um raio direto do nosso Criador e do nosso Pai. Por isso, João Evangelista dizer: Deus é amor. E Jesus nos ter ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos então, queridos amigos e companheiros, nos confraternizando hoje, homenageando a família, nos lembrarmos destes conselhos de família dos espíritos da Kardec, lá em 1860. O que é preciso, minha gente? Calma, paciência, fé, tolerância, resignação, renúncia, coragem. Porque este período que vivemos hoje é um período importante para as nossas almas e para aqueles que vivem conosco. E estamos lançando as bases desta nova sociedade futura que estará surgindo entre criaturas que querem o bem, desejam o bem, e que não só desejando e querendo o bem, passarão a exercer de forma ativa o bem em suas vidas. E nós somos protagonistas deste processo na atualidade. Eis aí a importância da família espírita neste momento atual, para convidar a temperança, para silenciar no tempo certo, para conversar, dialogando, aceitando, amparando, assistindo e amando, para esticar as mãos ou os braços para o enternecimento de um abraço e de um aperto de mão, para que possamos dizer ao outro aquilo que ele necessita ouvir, em alguns momentos de energia, outras vezes em momentos de ternura e de afetividade, e para que consigamos ouvir aquilo que o outro deseja nos dizer, falando das suas dores, das suas privações, tanto quanto nós consigamos falar das nossas. Que Jesus nos ampare, que Deus nos abençoe, e que possamos frutificar em nós o amor de Jesus, que me virá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que não posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu? É uma luz muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco,
Talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto. Perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar alma dorida nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Se tu és capaz, se tu és capaz.